Glória a Deus. Queridos, é com muita alegria e satisfação que eu quero nessa oportunidade apresentar à igreja Pastor Osiel Pires. Chegue aqui, Pastor Osiel, por favor. Pastor Osiel, para os irmãos que não o conhecem, eu quero lhes dizer que vocês tiveram a oportunidade de já cooperar com o trabalho do Senhor, juntamente com o Pastor Osiel. Não sei se os irmãos se recordam quando ocorreram as enchentes no Rio Grande do Sul. Pastor Osiel é um dos pastores que fez um trabalho extraordinário. E ele certamente vai estar falando um pouco na noite de hoje sobre isso. Mas os irmãos que contribuíram voluntariamente quando nós propusemos em dar a nossa pequena parcela de cooperação. E enviamos uma carreta com mais de 20 toneladas de doações que foram direcionadas para a Assembleia de Deus da Missão Nova Cachoeirinha, ali no Rio Grande do Sul. E o pastor Osiel foi quem recebeu as doações. O pastor Osiel, quando eu cheguei ali no Elade, até comentei com a Eliane no caminho, se ele tiver disponibilidade, eu vou ver se é possível ele vir cooperar conosco. E quando eu cheguei para fazer a inscrição, qual é a primeira pessoa que eu encontro? Pastor Osiel Pires e a sua esposa, a irmã Daiane. E ele me abraçou com muito carinho, mais uma vez agradeceu à igreja pelo que os irmãos fizeram ali pelo Rio Grande do Sul, e até com a voz um pouco trêmula, emotiva, foi possível ter essa percepção. E quando disse a ele da possibilidade de estar conosco aqui, ele prontamente atendeu o nosso convite. Ele saiu da sua rota, considerando que em Ourinhos ele poderia pegar sentido Curitiba para voltar ali para o Rio Grande do Sul, mas ele estendeu chegar até aqui para estar cooperando conosco nessa noite, juntamente com a sua esposa, a irmã Daiane. Por favor, se coloque de pé. Por gentileza, ali está a sua esposa e eles vieram para estar dando a sua parcela de cooperação conosco na noite de hoje. Os irmãos estão felizes em tê-los conosco? Digam amém. Eu vou abraçá-lo aqui em nome da igreja, a Eliane vai abraçar a sua esposa ali em nome da igreja também. E agora vocês podem cantar. Continue abençoando as vossas vidas. Meus queridos, nesse instante, nós vamos ouvir a ministração da palavra de Deus com o pastor Osiel Pires. Ele tem a oportunidade, a partir de já, e estará nos trazendo a porção da palavra de Deus na noite de hoje. Pastor Osiel. Glória a Deus. Eu desejo saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Se constitui um motivo de grande alegria para nós estarmos aqui, na presença de Deus, e junto podermos bendizer o nome maravilhoso daquele que vive e reina para sempre. Amém? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui de imediato agradecer a Deus, entregar a Ele o meu louvor, a minha adoração e louvar ao Senhor pela vida do nosso querido pastor. Eu vou tirar só um pouquinho, para vocês não se importem, só para mim poder apontar para os irmãos aqui, né? Que eu gosto de conversar com as pessoas olhando no rosto delas, então agradecer ao pastor Luiz Carlos Araújo, sua família, agradecer a Deus também pela vida do seu primeiro vice-presidente, pastor Oséias Marinho. Agradecer a Deus por toda a diretoria que unanimemente se sensibilizou, os obreiros, a toda a igreja, a membresia, junto com os dois jovens, o Adrian e o Guilherme, para nos assistir no nosso momento, digamos que mais difícil que já foi contemplado no Rio Grande do Sul nos últimos 50 anos. Então, eu vim aqui hoje, na verdade, não para ministrar a palavra, tão somente. Eu vim aqui hoje para agradecer a cada um de vocês por tudo que vocês fizeram pelo estado do Rio Grande do Sul. Então, em nome de Jesus, meu muito obrigado a todos os companheiros, que Deus recompense cada um de vocês. E a palavra de Deus nos diz que aquele que der um copo de água gelado
a um dos meus pequeninos no meu nome, de forma alguma perderá o seu galardão. Por isso, por esse motivo, você já tem um galardão junto com Cristo, se você perseverar até aquele dia. Muito obrigado, pastor Luiz Carlos, obrigado ao corpo de obreiros, obrigado a toda a igreja. E, sendo assim, eu estendo a minha saudação a todos os obreiros, em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus amados irmãos, eu quero, nesse momento, ministrar a palavra de Deus, que Deus tem colocado no meu coração. Para quem não sabe, nós somos pastores ali na cidade de Cachoeirinha, presidimos o campo do Ministério da Missão pela nossa magna convenção, a Comadesp, ali nas cidades de Gravataí, Cachoeirinha, Quintão, Novo Hamburgo e agora em Sapucaia do Sul. É um trabalho também com muitos desafios missionários, mas o Senhor nosso Deus tem nos ajudado a fazer aquela grande obra. O estado do Rio Grande do Sul, como vocês conhecem, é um estado que carece das orações, é um estado que tem um grande número de pessoas que não crê no Evangelho, que são céticas, extremamente céticas. Agora, temos vivido esse tempo difícil naquele lugar que sempre foi marcado por grandes complicações de ordem espiritual. Então, queridos, quando você lembrar, ore pelo estado do Rio Grande do Sul, ore pelo trabalho, pela obra de Deus naquele lugar, porque carecemos das vossas orações. Amém? Enfrentamos essa catástrofe, essa tragédia que abalou muitas famílias, destruiu muitos lares, ceifou muitas vidas e foi algo chocante porque não deu 5 minutos e casas estavam cobertas de água. Bairro com mais de 80 mil pessoas foi todo ele coberto pela água. Todo ele. Era algo surreal. Mas não era algo local. Era algo em diversos locais, em diversas cidades. Se perdeu a capacidade de gerenciamento do poder público, das autoridades, não sabia o que fazer, como agir, como resolver situações que se transformaram assim em frações de minutos. Então, meus queridos, nós somos eternamente gratos a vocês, não só aqui a igreja, mas a cidade de Hortolândia, o estado de São Paulo, que muito ajudou o estado do Rio Grande do Sul. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós trabalhamos todos os dias. Na minha casa tinha mais ou menos umas 50 pessoas tomando banho por dia. Que a nossa cidade não foi atingida. E aonde fica a nossa casa, eu tenho um poço artesiano. Então eu desci uma mangueira do poço para baixo para servir a população. Compramos umas caixas d'água, ganhamos o auxílio do empresário com caminhão baú. Criamos um caminhão pipa para levar água para outras cidades, porque só não tinha água para tomar. Não se tinha água nos primeiros dias. E por fim, a outra mangueira nós descemos para baixo da igreja, para 5 fogões industriais, das 6 da manhã à meia-noite, 1h, as pessoas cozinhando e nós servindo 1.000, 1.200, 1.000 e poucas marmitas por dia. Nós servimos mais de 32 mil marmitas. Eu não sei quantas toneladas de alimento nós entregamos. Eu não sei quantas toneladas de item de higiene nós distribuímos. Mas nós trabalhamos, eu e a minha esposa, a igreja, servindo com amor cada uma daquelas almas. E era tão maravilhoso, porque no Natal eu cheguei para distribuir as últimas 110 cestas básicas que eu fui levar numa rua que foi afetada pela água. E bem na frente tinha um centro religioso. E as pessoas do centro religioso vinham até o carro. E eu dizia, fiz uma oração, subi na caminhonete e disse: eu vim aqui porque
é Natal e Jesus é o maior presente que Deus poderia nos dar. Entregávamos aquelas cestas básicas e dizia: que Jesus te abençoe, um Feliz Natal. Porque hoje parece que Jesus já não é mais o Natal. Então essas coisas servem para nós demonstrar, por meio das obras, manifestada na nossa fé, porque a fé sem obras é morta. Eu posso dizer que a Igreja Assembleia de Deus aqui do Jardim Amanda 2 é uma igreja cheia de fé, porque ela teve obras comprovadas no momento que lá no povo do Rio Grande do Sul se precisou, as tuas mãos alcançaram aquele lugar. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém, queridos? Isso é só um resumo daquilo que nós vivemos lá nesses mais de 30 e poucos dias, atendendo aquele povo. Graças a Deus a nossa empresa não foi afetada e nós conseguimos subsistir no meio daquilo lá, porque muitas empresas faliram, quebraram, pessoas perderam a sua condição, seus empregos. Mas o nosso trabalho Deus preservou, e nos preservou certamente para que pudéssemos ajudar outras pessoas. Senão não tem sentido Deus nos preservar para que não façamos nada também, não é verdade? Então, Deus teve misericórdia de nós e nós conseguimos fazer a sua vontade e glorificar o seu nome, que é o mais importante. Amém, queridos? Queridos, nesse momento eu quero ministrar uma palavra de Deus que ardeu no meu coração, e desde o início do culto o Espírito Santo vem confirmando através dos louvores: Cristo cura sim. Pessoas pedindo oração. Essa palavra Jesus quer entregar para você e eu quero compartilhar contigo. Amém? Abra a sua Bíblia junto comigo no texto de Marcos. Primeiro nós leremos Marcos, capítulo 4 e versículo 35. Nós leremos mais 2 textos, pequenos versículos rapidamente. Quantos acharam Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, verso 35? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Capítulo de número 5. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Capítulo 5 e verso 21. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos e gastando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouviu falar de Jesus. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para esses 3 textos da Bíblia Sagrada, nós conseguimos contemplar o quão maravilhoso Jesus é. Jesus, ele era tão eficiente na função que o Pai lhe concedeu e lhe conferiu, que para Jesus fazer a obra do seu Pai era extremamente, aleluia, era para ele uma prioridade extrema. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, ele passa e decide junto com seus discípulos ir até a cidade de Gadara, aonde ali existe uma necessidade. Eu acho formidável
que o Senhor Jesus, desde o princípio da criação deste mundo, Ele foi capaz de absorver, de compreender, estando junto do Pai na formação, porque Ele foi antes de tudo. Ele foi capaz de compreender a necessidade humana. E ainda quando Ele estava no céu, Ele se disponibilizou, compreendendo as necessidades do homem, para descer até essa terra, aleluia, e fazer a obra de justificação, de redenção e de salvação. Jesus sempre foi capaz de compreender as necessidades humanas, a tal ponto que Ele começa o seu ministério resolvendo um problema que não parecia ser um grande problema, não parecia ser aquele casamento uma grande dificuldade, a perspectiva de Jesus, uma vez que simplesmente o vinho viesse a faltar, uma coisa material, algo que poderia ser suprido com a aquisição de mais vinho. Mas Jesus é tão preocupado com as necessidades humanas que Ele decide naquele casamento fazer o seu primeiro milagre, estendendo a sua misericórdia e não deixando aquela casa fracassar, que havia sido, aleluia, inicialmente fundamentada sobre os laços do matrimônio. E Jesus é tão maravilhoso, meus amados irmãos, que Ele vai começar a peregrinar pelas terras de Israel, curando e fazendo bem a todos, e louvando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Mas eu quero aqui trazer nesse momento a perspectiva para esse tema qual nós lemos hoje, para esse texto, quando Jesus chama os seus discípulos e decide passar para o outro lado do mar, para o outro lado, aleluia, daquele lugar que ele se encontrava. E Jesus sabia que no outro lado havia uma necessidade, do outro lado havia alguém acorrentado por cadeias de demônios, do outro lado havia alguém, aleluia, sendo afligido, aleluia, por cadeias de espíritos malignos. E Jesus, Ele é tão maravilhoso que Ele decide avançar, aleluia, e navegar com seus discípulos para um lugar que certamente ninguém queria ir, porque a Bíblia vai descrever, aleluia, que aqueles que estavam junto daquele homem não eram capazes de lhe amanietar. Ele fugia para os cemitérios, ele arrebentava as cadeias pelos quais ele era subordinado e preso. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele ignora tudo isso e Ele decide ir ao encontro do problema. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus desafia, aleluia, a ordem natural das coisas. Por quê? Porque é da natureza humana, pastor Luiz, que quando vemos um problema, queremos nos ausentar dele. É da nossa natureza humana. É por isso que nós olhamos um problema na rua, nós passamos de longe. É por isso que quando nós vemos uma situação adversa, nós passamos de largo. É por isso que quando nossos olhos avistam alguma coisa que não está dentro do natural, a gente quer se abster daquela realidade. Mas eu louvo a Deus, aleluia, pela vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quando todos, aleluia, ignoravam aquela situação, Ele disse: nós iremos atravessar para o outro lado. Louvado seja o seu nome, aleluia. Eu imagino aqui, eu quero conjecturar, eu imagino alguém dizendo assim: mas mestre, ninguém domina este homem, mestre, esse homem é acorrentado com cadeias e algemas e ninguém consegue lhe conter. O que o Senhor pode pensar? Porque o Senhor pode pensar que o Senhor poderá fazer alguma coisa. Aleluia, eu louvo a Deus, meus amados irmãos, porque Jesus passa para a outra banda, aleluia, para o outro lado. Sabe por quê? Porque Jesus, aleluia, era o nosso próprio Deus em carne e osso representado, disposto a fazer aquilo que o homem não pode fazer. Jesus vai atravessar para outra banda, Ele vai chegar do outro lado do mar. Mas sabe o que é interessante? Aqui nós precisamos ter como igreja discernimento.
quando Jesus está pronto, aleluia, para navegar e seguir até o outro lado, aonde o problema está fixado, a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade. Porque todavia que o Espírito de Deus te impelir a fazer alguma coisa, algo o inimigo vai trazer para atrapalhar a obra do Senhor, aleluia. Mas eu louvo a Deus, meus amados, porque Jesus não parou pelo meio do caminho, Ele repreendeu os ventos, Ele disse: aquieta-te, mar, e Ele continuou navegando para chegar aonde estava o problema, aleluia. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei você que me assiste, aleluia, através dessa transmissão ao vivo, qual é a tua dificuldade, mas uma coisa eu sei, aleluia, Jesus nesse momento pode estar atravessando muitos lugares só para ir ao teu encontro, porque Ele é fiel, aleluia, Ele é fiel, aleluia, e Ele sabe compreender a necessidade humana, aleluia. Jesus vai ao outro lado, aonde tem uma necessidade. Olha que coisa maravilhosa. Jesus realiza aquele milagre tremendo e liberta aquela vida, aquela alma. Mas Jesus, Ele está andando na terra para anunciar um reino vindouro, mas no seu estado corpóreo, como homem, Ele está limitado pelo espaço-tempo. Ele ainda não pode estar em todos os lugares. Então Ele andava de aldeia em aldeia. E o que é mais extraordinário é que Jesus agora vai se direcionar para outra necessidade. E quando Jesus Ele está se direcionando a outro lugar, onde há outras necessidades, a palavra de Deus nos declara, como lemos, que Jesus estava se dirigindo para um determinado lugar, quando de repente o chefe da sinagoga, chamado Jairo, ele aborda Jesus no meio do caminho e diz o seguinte: Jesus, Senhor, a minha filha está miseravelmente moribunda, a minha filha está para morrer, eu preciso que tu vá até lá e impõe as mãos sobre ela para que ela sare e venha viver. Amados e queridos irmãos, aleluia, eu imagino comigo as pessoas que viram o milagre daquele homem, já começaram a transmitir a informação e a dizer, aleluia, Jesus, o Nazareno, ele está fazendo obras maravilhosas, porque aquele homem que nós víamos acorrentado, andando pelos cemitérios, ele se encontra sóbrio, lúcido e liberto, aleluia. Meus amados, eu quero te dizer uma coisa: você tem que ser um portador dessa boa nova, você tem que ser alguém que diga para alguém, aleluia, porque alguém vai vir por meio daquilo que você está testemunhando. Quando Jairo chega e clama por misericórdia, aleluia, Jesus está pronto para ir até aquela necessidade, mas observe bem comigo, e chega uma mulher com outra necessidade. Olha que interessante, é uma necessidade em cima da outra, aleluia. Eu louvo a Deus, porque o nosso Deus não se cansa e nem se fadiga, aleluia. Os seus ouvidos não estão tapados e a sua mão não está retida para que Ele não possa estender a sua mão. Ele está ainda operando, Ele é ontem, Ele é hoje e Ele será amanhã, aleluia. Louvado seja o seu nome. Jesus é o Senhor, Ele é aquele que compreende a necessidade humana. Eu não sei da forma que você chegou nesse lugar, mas eu quero te dizer uma coisa: independente da tua necessidade, começa a clamar por Ele, começa a chamar por Ele, começa a contar para Ele, porque Ele está pronto para atender você na tua necessidade. Aleluia. Mas olha que interessante, Ele vai ao encontro de uma necessidade, mas surge mais outra.
E aí, quem olha para tantas necessidades, imagina que Jesus não seja capaz de atender de maneira eficaz. É um jargão que dizem que ele é médico dos médicos. E de fato ele é. A minha esposa é enfermeira, mas o médico neurologista vai cuidar só daqui, ó. O médico cardiologista vai cuidar só daqui. Aleluia. Cada um tem a sua. O ortopedista vai cuidar só daqui. Aleluia. Cada um tem a sua especialidade. Mas eu louvo a Deus que aquele que fez o homem do pó da terra, Ele é dono de todas as especialidades. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele tem o controle. Ele sabe onde fica o pâncreas, onde fica o fígado. Ele sabe onde fica, aleluia, o estômago, o esôfago, o quadril. Ele sabe de tudo. Ele sabe onde fica a massa cefálica e a parte mais sensível do teu coração, aonde o teu coração bombeia o sangue e separa o sangue que vai para o cérebro do sangue que passa pelo pulmão. Ele é o Senhor que esquadrinha os rins dos homens, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória ao nome maravilhoso de Jesus. Aleluia! Jesus vai para atender uma especialidade, uma necessidade, e vai encontrar outras. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quem sabe você pense que o Senhor não é capaz de resolver a tua necessidade. Por quê? Você mesmo limitou Ele. Não, Jesus, Ele só faz isso. Ele só pode fazer aquilo. É o que eu vejo Ele fazendo. Não, meu irmão. Jesus é aquele que caminha. Ele anda no meio dos 7 castiçais. Ele anda no meio da igreja. Ele ainda continua caminhando, entendeu? Assim como ele caminhava de aldeia em aldeia, ele ainda continua caminhando. E ele vai sondando cada coração. E ele vai vendo aonde está a necessidade. E conforme a necessidade, ele vai operando por meio dos dons do Espírito Santo de Deus, que ele distribuiu no meio da igreja. Nesta noite, abra a tua boca e diga para ele aonde está o teu problema. Porque ele está no meio da Assembleia de Deus. Jardim Amanda 2 caminhando. Ele é o dono da igreja. Enquanto ele não levar ela para o céu, no arrebatamento, ele vai continuar cuidando de cada uma das suas ovelhas, porque ele é o sumo pastor. Aleluia. E Jesus vai ao encontro da necessidade. Os homens fogem dela, mas ele vai ao encontro. E o que é mais maravilhoso disso tudo é que Jesus, ele restaura aquele homem. E agora ele se depara com o chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga vai até Jesus com todo o seu poder humano, religioso e político da época, com toda a sua influência social. Mas ele também tem uma necessidade. E Jesus, ele se encontra também no meio do trajeto com a mulher, que o texto diz que ela gastou todo o seu dinheiro.
Quando fala de todo, é porque não era pouco dinheiro que ela possuía. Quem fica gastando com médico durante um ano, ainda que tenha um plano de saúde muito bom, ele sabe o quanto é custoso manter uma pessoa, aleluia, às custas econômica e financeira dentro de um hospital. Eu sei, porque eu fiquei 3 anos e meio cuidando da mãe da minha esposa que estava com câncer. Ela ficou 12 anos gastando todo o seu dinheiro. E no final, ela continuava com uma necessidade. O que o Senhor quer dizer, pastor Osiel? Que tem dados momentos na vida da gente que a influência não vai resolver, a autoridade humana não vai resolver, o status quo não vai resolver, o dinheiro não vai resolver. Pois bem, se tudo faltar, aleluia, e se a necessidade permanecer, o que eu faço, pastor Osiel? Chama por ele, grita por ele, conta para ele, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra os teus joelhos e conta para o médico dos médicos o problema que te aflige, a causa que você não pode resolver, aleluia, o documento que você não pode assinar, aleluia. O Senhor é aquele que cuida de ti, o Senhor é aquele que se preocupa com a sua necessidade, Ele conhece cada uma delas. Não ignore o fato de que Deus conhece. Talvez você diga o seguinte: não, Deus nem sequer olha para mim, Deus não contempla a minha necessidade. É mentira de Satanás, aleluia. Deus sabe perfeitamente aonde está o teu problema, assim como Ele sabia, aleluia, onde estava o problema daquele paralítico, e Ele dizia para ele: o que tu queres que eu te faça? Nessa noite diga para o Senhor: Senhor, eu preciso da minha família restaurada, eu preciso do meu filho liberto das drogas, eu preciso do meu neto liberto do vício do álcool, eu preciso de uma porta de emprego aberta, eu preciso que esse tumor desapareça, eu preciso que o meu coração venha bater normalmente, eu preciso que a minha pressão seja estabilizada, eu preciso que a diabetes seja queimada do meu corpo, eu preciso de um milagre, Jesus. Aleluia. Jesus vai ao encontro das necessidades. O interessante é que quando Jesus está detectando as necessidades, parece, e aqui eu quero que você aprenda outra coisa, parece que elas não têm nada em comum, mas na verdade as necessidades têm muito em comum, a começar pelo espaço-tempo. Elas estão ocorrendo em paralelo, na proporção que a mulher está sofrendo da hemorragia 12 anos, a mesma menina de Jairo também tem 12 anos. Na mesma medida que a morte quer ceifar a vida da mulher do fluxo de sangue, a morte também quer levar uma menina que está na tenra idade. A morte não quer levar só o velho, ela queria também levar o novo, mas ela esbarrou na pessoa que se chama o autor da vida, aleluia. E no autor da vida todo mundo tem que parar, aleluia. No autor da vida, aleluia, até a morte tem que retroceder. Então nessa noite glorifique o nome do autor da vida, porque Ele está neste lugar, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo. Parece que não tem nada em comum, mas tem mais em comum do que se pode imaginar. A mulher sofre há 12 anos, a menina tem 12 anos,
mas as duas coisas estão acontecendo simultaneamente. O que Deus me ensina aqui com isso? Que às vezes nós nos isolamos no nosso problema e alegamos para o Senhor que só nós estamos sofrendo. E aí Jairo, ele é o homem da sinagoga, ele está dentro da casa de Deus. Ele tem um problema, é grave. Mas quem está lá fora, que ainda não se encontrou com Jesus, vai encontrar ele no meio do caminho, também tem um problema grave. Aleluia. O que eu quero te dizer? O mesmo Jesus que opera aqui dentro, ele é poderoso para entrar agora dentro de casas, dentro de lares, lá fora, lá aqui pelos arredores da cidade de Hortolândia, de Jardim Amanda 2, aonde essa transmissão está chegando. O mesmo Deus que quer cuidar dos que estão aqui dentro é o Senhor que quer salvar e cuidar e atender as necessidades daqueles que estão lá fora. Aleluia. Então nessa noite eu quero te dizer uma coisa: se você está entendendo a mensagem, comece a clamar e a orar, não somente pela tua necessidade não, mas comece a clamar por quem está lá fora, comece a clamar por quem está sofrendo. Lembre-se na sua memória de alguém que está precisando de um milagre nessa hora. Aleluia. Aí Jesus vai se direcionar à casa de Jairo. Ele vai ir até lá porque tem uma necessidade, e ele quer estar onde tem necessidade. Quantos aqui querem ser usados por Deus no seu ministério, na sua chamada? Você quer ser usado por Deus de verdade? Você quer ganhar assim esse bairro todo para Cristo, essa cidade? Você precisa entender onde estão as necessidades. Aleluia. Oh, glória a Deus. Rabachura bacalabachura mandarabalabagai. Aleluia. Jesus vai ir contigo aonde estão as necessidades. Ele vai ir contigo, não precisa ter medo. Mas eu não sei pregar, mas ele vai ir. Porque se tem a necessidade, ele tem prazer em estar lá. E sabe o que acontece quando Jesus se depara com aquela mulher? Jesus está indo para a casa de Jairo, e a mulher vem contra tudo e contra todos. Ela vence a multidão, ela vence a dificuldade, ela vence o que lhe oprimia, e ela consegue acessar a orla do vestido de Jesus. Ela não toca na cintura, ela não toca na mão, ela não coloca a mão, a cabeça dela debaixo da mão de Jesus. Ela toca só na orla do seu vestido, na parte que fica na parte de baixo, na bainha praticamente do vestido de Jesus. Ela consegue acessar o lugar mais baixo com um simples toque, aleluia, no lugar onde ninguém iria tocar em Jesus. Ela toca, mas quando ela toca na orla do vestido do mestre, ele para o que ele está fazendo para atender aquela que se humilha até o lugar mais baixo, aleluia, em busca de uma resposta para a sua vida. Aleluia. Quem sabe você não entendeu ainda o que eu estou te dizendo nesta noite, mas eu quero aqui trazer um resumo para você. Aleluia. Você pode pensar que você, aleluia, está num estado de humilhação tremendo, num estado, aleluia, de humilhação tão grande que você, quem
quem sabe não vai suportar. Eu quero te dizer uma coisa: vai ser nesse estado de humilhação que você está vivendo e se encontra, que quando você tocar na orla do vestido do mestre, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida e o nome do Senhor será glorificado. Agora eu vou voltar para aqueles que querem viver a sua chamada. Primeiro, que Jesus só vai onde tem necessidade. Segundo, para o milagre acontecer, tu tem que ter coragem. E ser apto a deixar ser acessado. Essa seria a palavra. Você quer ver milagre no teu ministério? Você está aberto para ser acessado. Estava lá no hotel, pastor, no hotel lá onde o senhor viu. E de repente, chegou um casal do meu lado e sentou. Está todo mundo lá, ele perguntou se eu era pastor. Eu disse que sim, estava vestido de pastor. Sou pastor. E lá no hotel o homem começou a abrir o coração para mim. E alguns companheiros ficaram me olhando assim, eu vi, né? E o Espírito de Deus disse assim para mim: deixa ele te acessar. E quando eu vi, ele começou a dizer: porque eu não durmo, porque eu estou passando por isso no hotel, tomando café, na frente de todo mundo, sem nenhum constrangimento, um grupo de pessoas desconhecidas, e ele falando da vida dele. Ele disse assim: eu só não vou lhe pedir uma oração aqui, porque está muito cheio de gente, mas quando o senhor retornar lá para o seu quarto, o senhor ora por mim, manda um áudio, porque eu estou precisando. Aleluia, as necessidades estão por todos os lugares. Aleluia, a pergunta é: você pode ser acessado? Você pode ser aquele que vai ser usado pelas mãos do Senhor Jesus, para curar, para libertar, aleluia, para visitar uma UTI. Eu quero dar esse testemunho aqui. Aleluia, minha irmã, ela ganhou bebê na semana passada, 2 dias antes de eu vir para cá. Ela ganhou bebê no domingo do outro final de semana, e ela estava em coma. O bebê também entrou em coma. Foram os dois entubados, levados para a UTI. Aleluia, no domingo à noite nós levantamos um clamor na igreja, e eu disse: Jesus, o Senhor ainda é aquele que cura, o Senhor é ainda aquele que faz milagre. Aleluia, o meu coração doendo, porque eu tinha compromissos de trabalho, mas eu queria ir na UTI orar por ela. A minha esposa ligou para a enfermeira, e como enfermeiro e enfermeiro se comunicam, eu consegui entrar na UTI fora do horário da visita, para ungir e orar por ela. Mas quando eu cheguei naquele lugar, a minha irmã que estava entubado, que esqueceram a placenta dentro dela quando tiraram o bebê que estava quase morto. Aleluia, quando eu cheguei naquela UTI, ela já não estava mais entubado 2 dias depois, e não estava mais em coma. Por quê? Porque Jesus é aquele que visita necessidades. Ele é o Senhor dos exércitos. Jesus, aleluia. Jesus encontra aquela necessidade. Já vou encerrar. E aquela mulher é salva pela sua fé. Hoje o que está acontecendo muito é uma teologia meio estranha. A gente quer receber pela fé do outro, mas não é pela fé do outro, é pela tua fé. Você quer receber? Então coloca a tua fé em prática. Tem gente que corre de um lado para o outro, atrás de profeta, atrás de revelação, e vai para a internet, busca YouTube, faz aquilo e faz aquele outro. E se o profeta não revelar, mas se ela usasse a fé que Jesus deu para ela, do tamanho de um grão de mostarda, aleluia, ele é menor, mais ou menos umas 5 vezes que o grão de arroz. O grão de mostarda é desse tamanho assim, ó. Você precisa de bem pouquinho para chegar no teu milagre, como aquela mulher precisava só de um toque na veste de Jesus, mas
só um toque foi o suficiente para ela recuperar 12 anos da sua vida. Aleluia, só um toque hoje em Jesus vai ser o suficiente para você recuperar anos da tua vida. Aleluia. E Jesus agora vai chegar na casa de quem? Do Jairo. E aí Jairo leva Jesus até a sua casa. Tem que ter muita humildade para ser uma autoridade constituída, religiosa e de certa forma política, para dizer para Jesus: eu tenho uma necessidade. Tem que ter muita humildade. Ele vai levar Jesus até a necessidade. Jairo vai romper com a religiosidade, vai colocar Jesus dentro da sua casa, vai abrir as portas da sua casa. Jairo está dizendo assim para todo mundo: eu, chefe da sinagoga, eu tenho influência, mas eu ouvi João Batista dizer que aquele que viria depois dele é mais poderoso do que ele. Esse está chegando na minha casa, tem mais influência do que eu. Aleluia. Ele tem poder para derrubar o templo em 3 dias, colocar de pé de novo. Ele é o autor da vida. Ele está chegando no meu lar. Vamos abrir espaço para ele entrar. Mas quem que está vindo aí, Jairo? Jesus de Nazaré. Ah, eu não acredito que ele está vindo na tua casa. Aleluia, mas ele está vindo sim. Aleluia, porque ele transpõe os limites da religiosidade. Quando há necessidade, ele transpõe o limite da religiosidade. Jesus quer curar todos. Jesus quer salvar todos. Jesus morreu por todos. Jesus ama todos. Ele ama incondicionalmente. Nós é que não compreendemos o amor dele e a sua dimensão. É por isso que a gente às vezes até meio que seleciona por quem vai orar. E a gente, como seres humanos, tem o hábito de orar por quem nos afeiçoamos mais, quando deveria ser o oposto. Orai pelos que vos perseguem e bendizei os que vos maldizem. Aleluia. Louvado seja o nome santo, maravilhoso desse Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amados e queridos irmãos, quando ele chega lá, a menina está morta, mas ele está afirmando que a menina está viva. Aleluia. Todo mundo já constatou que ela está morta. O médico falou que está morto. Aleluia. O companheiro de Jairo da sinagoga está dizendo: ela está morta. A família está dizendo que está morta, mas ele está dizendo que a menina só está dormindo. Aleluia. Tem gente que se guia pelo que os outros falam, pela sugestão alheia, e está ignorando o que o Senhor está dizendo. Se o Senhor disse que tem vida aí, é porque tem vida. Se o Senhor disse que tem milagre, é porque tem milagre. Se o Senhor disse que vai salvar, é porque ele vai salvar. Se o Senhor disse que vai restaurar o casamento, é porque ele vai restaurar o casamento. Se o Senhor disse que vai reconstituir o ministério, é porque ele vai reconstituir o teu ministério, a tua chamada. Então tu tem que acreditar no que o Senhor está te falando. É no que o Senhor te diz. A opinião externa não importa. A fé é tua, só tua. A fé é só tua. Jesus chega, a menina está deitada. E Jesus diz: Talita cumi, que traduzido é: menina,
levanta-te. Que eu vou encerrar. Como Deus ama dizer essas coisas para nós, né, companheiros? Ezequiel, filho do homem. Eu vou reescrever, mas é a mesma coisa. Põe-te em pé. Te levanta. E eu farei tu ouvir a minha voz. Aleluia, Deus quer falar com você no teu secreto. Te levanta. Levanta a tua fé, te posiciona, te coloca na brecha de novo. Volta a buscar ao Senhor na madrugada, com aqueles gemidos inexprimíveis que saíam das tuas entranhas, do teu diafragma, aquela oração que só tu sabia, que só Deus conhecia. Aleluia, te levanta. Aleluia. Jesus disse: menina, te levanta. A menina se levanta com vida. Imagina a perplexidade daqueles céticos e incrédulos olhando para aquela cena. E Jesus disse para eles: agora, para vocês ver que ela não é um espírito desencarnado, alimenta ela. Alimenta a menina, dá comida para ela. Sabe o que Jesus está querendo te dizer nessa noite? Quero conjecturar. Ele está dizendo para ti: quando eu operar o milagre na tua vida, cuida melhor do milagre que eu entreguei na tua mão, alimenta ele. Quando eu entregar novamente a tua chamada para a tua vida, o teu fervor, aquela comunicação que nós tínhamos, alimenta ela. E jejum é oração, é intercessão, é humilhação, é lágrima. Alimenta, sabe aquele projeto, aquela empresa, sabe aquele emprego, alimenta ele, cuida. Sabe a tua família, cuida dela. Era Jesus dizendo: cuida do milagre que eu estou te devolvendo, cuida do que eu coloquei na tua mão, alimenta, alimenta. Aleluia, porque agora está vivo de novo o que estava morto, e o que está morto nas mãos do autor da vida tem que ressuscitar. Tem que ressuscitar. Aleluia. Queridos, aleluia. Jesus, Ele está aqui no nosso meio. Ele quer ver a tua fé em ação. Ele está pronto. É a tua fé que Ele precisa. Porque se você acreditar, o milagre vai ser gerado na tua vida. Ele vai acontecer. E desde o início desse culto, Jesus falou que quer curar. Jesus falou que quer restaurar. Jesus falou que quer sarar. E Ele quer te dar essa oportunidade. Agora, para encerrar, eu vou deixar essa palavra contigo. Guarda no teu coração. O endemoniado gadareno, Jesus foi até ele, propositalmente. Mas nas outras necessidades, como o do Jairo e da mulher, eles foram até Jesus. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor Oziel? Tem milagres que vão acontecer assim: Jesus vai ir até o encontro. Mas tem milagres que você vai ter que ir ao encontro de Jesus.
Aleluia. Você não entendeu? Tem coisas que vão acontecer porque você foi ao encontro do Mestre, mas tem coisas que Ele vai entender a tua necessidade e vai ir ao teu encontro. E nessa noite Ele está aqui para resolver os dois fatores, aleluia. Para aqueles que não compreendem, não têm a fé suficiente, Ele vai ao encontro de você. Mas para aqueles que têm a fé suficiente, você vai ao encontro dEle, aleluia. O mais importante é que de qualquer forma você vai encontrar Ele aqui na Assembleia de Deus, Jardim Amanda 2, na cidade de Hortolândia. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse momento. E eu quero entregar a palavra de oração ao nosso querido pastor presidente, pastor Luiz Carlos Araújo. Que Deus te abençoe.